Salve, salve meu povo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a paz do Senhor a todos. Estou aqui para mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que você faça isso para que nós possamos crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. Vamos então a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um instantinho. Muito bem. Obrigado por você ter aguardado até agora. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor que está no livro de Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 9. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra conosco. Lucas 18 a partir do verso 9 fala sobre a parábola do fariseu e o publicano. Diz assim a palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, meus queridos? Queridos, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre justamente a questão da humildade. Tem pessoas que infelizmente elas pensam que são humildes. São pessoas que agem de forma totalmente errada, e a gente vê muitas vezes umas pessoas dessas aí se intitulando pessoas humildes, porque elas acham que determinadas coisas que elas fazem, ninguém mais vai fazer. Então eu queria rapidamente aqui a gente dar uma pincelada no assunto. O tema, o nome desta mensagem é humildade, uma marca que não pode nos faltar. Isso você, mulher e homem de Deus, eu, homem de Deus, as nossas famílias, nossos irmãos na fé, não pode nos faltar essa marca chamada humildade. E humildade não é uma marca que você conquista por causa do tempo de cristão que você tem, porque você é um cara pobre, ou porque você é um cara que mora numa casa humilde, ou porque você tem um carro humilde, ou porque você vem de uma família humilde. Não. Humildade é uma determinação que está diretamente ligada ao coração do homem. A pessoa soberba é aquela pessoa que ela se acha superior às outras. A pessoa humilde, ela independe de estudo, ela independe de riqueza, ela independe de posição social. Há uma confusão muito grande, que tem pessoas que acham que por ela ser pobre, ela é humilde. E tem pessoas que acham que o outro, por ser rico, não é humilde, é soberbo. Só que eu já vi as duas coisas de forma invertida. Eu já vi pessoas que têm muito dinheiro, que tinham muito dinheiro, pessoas que já não estão nem conosco mais, pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas que tinham muita propriedade, pessoas que eram cultas, estudaram, conseguiram diplomas em faculdades, e não faculdades dessas que nós temos hoje, muitas faculdades que elas são bem mais simples para você fazer, são menos tempo de duração. Não, pessoas que fizeram faculdades aí de 5, 6 anos,
com profissões que são consideradas profissões de elite, porém eram pessoas humildes. E ao mesmo tempo eu vi pessoas que não tinham onde cair morto, que a palavra costuma se dizer aí, a minha mãe falava muito, né, sobre, fulano não tem onde cair morto. Não, onde cair morto qualquer um cai. Morto cai em qualquer lugar, não tem onde cair vivo. E a pessoa se acha o rei da cocada preta. Ele se acha a última bolacha do pacote, o mais importante da sua casa, o mais importante no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Quando um abençoado desse ainda se converte, aí o negócio fica mais sério ainda. Então é muito importante que a gente entenda esta palavra que nós vamos estar meditando sobre ela, porque humildade não tem a ver com posição social. Humildade não tem a ver com a pessoa ser rica ou ser pobre. Certa vez eu já contei isso aqui, mas é sempre bom a gente reforçar. Eu estava numa pastelaria em São Vicente, num sábado. Eu havia ido ao centro da cidade pagar algumas contas minhas, que eu tinha recebido o meu pagamento. Disso que eu estou na pastelaria, comendo lá um pastel e tomando um caldo de cana, entrou duas jovens. Uma delas parecendo aproximadamente uns 16 anos, e uma outra aparentando seus 12 anos. E essa moça estava vendendo um produto, e ela saiu em todas as pessoas que estavam ali dentro daquela lanchonete, dentro daquela pastelaria, oferecendo. E ela veio oferecendo para um, para outro, até que chegou em mim, que eu estava bem do meio para o fundo. E ela chegou em mim e falou com um rostinho assim, bem amargurado: moço, compra de mim, por favor. Nossa, eu olhei aquilo, eu perguntei para ela assim: que foi, filha, você está passando mal? Não, eu estou vendendo esses negócios, umas canetas. Eu estou vendendo caneta, a gente precisa, porque a minha casa, nós somos pobres, não sei o quê. Eu falei: calma, filha, você não precisa fazer isso para você vender o teu produto. Aí ela virou para mim e falou: não, moça, é que nós somos humildes, nós somos crentes. Eu falei: não, agora você me apertou, que eu também sou. E de forma nenhuma eu não vejo isso aí como uma forma legal de se apresentar. Falei: menina, você não está fazendo nada de errado. Você não precisa chegar chorando, com essa cara de choro perto das pessoas. Você chega perto das pessoas, oferece o teu produto. Se a pessoa não quiser, você agradece, que Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção, e você oferece para uma outra pessoa. Essa questão de você achar que o que você está fazendo é demonstração de humildade, não é humildade isso aí. Sei lá o que pode ser chamado isso, mas não é humildade. Aí eu comecei a conversar com ela ali, elas pararam para prestar atenção em mim. De repente eu prestei atenção que tinha outras pessoas ali fazendo a mesma coisa, olhando com atenção aquilo que eu estava falando. Mas eu falei aquilo para aquela moça porque eu me senti incomodado com aquilo. Como eu falei, humildade não tem a ver com questões de socioeconômica. Não é porque a pessoa é pobre que ela é humilde, e nem porque ela é rica que ela não é. Tem muitos ricos que são humildes aos extremos, e tem pobre que é soberbo. E aí? Fazer o quê? O cara, como eu falei, não tem onde cair vivo, mas ele acha que ele é melhor que os outros. Infelizmente a gente sabe que tem muito disso. Aí nós vemos aqui esses dois homens. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão desses dois homens que entraram dentro do templo para oração. Um deles era um publicano e o outro era um fariseu. Quem são esses dois homens que a Bíblia fala? O publicano, eles eram aqueles judeus que Roma separou para trabalhar para eles, e eles aceitaram. A gente vê a história de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, ele era um publicano. Ele era um homem que foi convidado por Roma para trabalhar para os romanos. Ele aceitou, então ele era um cobrador de impostos. Mateus também era um cobrador de impostos quando Jesus o chamou para fazer parte do grupo de discípulos que caminharia com ele. E aqui Jesus está falando justamente de um publicano e de um fariseu. O publicano e o fariseu estavam ali no templo para oração. O publicano, como eu falei, ele era uma pessoa que ele, por trabalhar para os romanos, ser um cobrador de impostos na maioria das vezes, ele era muito discriminado. As pessoas não olhavam eles com bons olhos. Eles eram homens considerados traidores da pátria, traidores da cidadania do judeu, traidores inclusive até mesmo da palavra, do livro sagrado, que é o livro da Torá, que é o livro do Antigo Testamento, que mostra lá os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco.
Eles eram considerados traidores da palavra de Deus. As pessoas achavam diziam que eles não podiam fazer o que eles faziam, porque eles se tornavam cobradores de impostos. E com isso, muitos deles se tornaram corruptos. O próprio Zaqueu admite que ele era um homem corrupto. Que ele diz lá: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando ele teve um encontro com Jesus, precisou ter um encontro com Jesus para que a vida dele fosse mudada. E Jesus conta desses 2 homens. O outro era um fariseu. O fariseu, ele fazia parte de um grupo de judeus devotos da Torá, também considerados entre o povo hipócritas, porque eles só demonstravam uma santidade externa, a hipocrisia pura. Eles eram aqueles homens que eles julgavam as pessoas, mas eles próprios não faziam aquilo. Aqueles homens que trouxeram aquela moça que foi presa, foi flagrada em adultério, trouxeram até Jesus, que está no livro de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Aqueles homens que trouxeram, tinham fariseus ali no meio. Ou seja, eles estavam julgando aquela pessoa, mas eles próprios não tinham capacidade de julgar ninguém, porque eles eram tudo pecador. Por isso que Jesus falou: se tem alguém aqui que nunca pecou, então fique à vontade, atire a primeira pedra. E aqui nós vemos nessa passagem que Jesus mostra esses 2 homens que foram para a oração. Um deles, que é o fariseu, que é uma pessoa considerada, a gente fala, até hoje, quando a gente chama alguém de fariseu, por uma questão até mesmo de qualificar aquela pessoa, você está qualificando aquela pessoa como hipócrita, mentiroso, sabe? Aquela pessoa que tem apenas uma aparência de ser bom, uma aparência. Por exemplo, aqui, o fariseu aqui na Bíblia, ele era um homem que tinha uma aparência de santidade, mas era uma coisa só externa. Por dentro, era que nem Jesus falava, era um sepulcro caiado, por fora, todo bonitinho, pintadinho, por dentro, coisas podres. E esses 2 homens, quando chegaram para a oração, Jesus cita aquilo ali, porque antes mesmo aqueles homens já estavam ali, aquela turma que estava em volta dele, ele já estava questionando, sabe, tentando fazer alguns tipos de questionamento. E Jesus tinha visto alguns homens daqueles que querem fazer de si ali uma celebridade sem ser, sabe? Porque normalmente a palavra de Deus nos ensina que você quer ser grande no reino de Deus, seja o menor, seja o que serve. E esses homens normalmente eles não eram assim. Aí a gente vê, por exemplo, que nesse momento da oração, o fariseu entrou ali, ele olhava assim com altivez e dizia que ele era um cara que orava, jejuava 2 vezes por semana, ele entregava o dízimo de tudo que ele ganhava. Ele era um homem que fazia diferença no seu meio. Eu estou falando agora com as minhas palavras. Eu sou um homem bom, eu sou um homem que jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo aquilo que eu ganho, eu sou um homem que me santifico, eu sou um homem que ando correto, eu sou um homem que vivo em santidade. Mas era uma coisa só externa. Ao mesmo tempo, a gente vê que Jesus fala também de um segundo homem, que é esse publicano, que no momento que ele estava dentro do templo, ele não tinha coragem nem de olhar para cima, e ele batia no peito, e ele pedia perdão a Deus, porque ele não era digno. Ele falava para o Senhor que ele não era digno. E aí Jesus fala da situação daqueles 2 e diz assim: qual dos 2 saíram dali justificados? Ou seja, qual das orações Deus ouviu e abençoou a pessoa? Naturalmente foi pela vida do publicano, porque uma das coisas principais na nossa vida, pecadores nós somos, nós já nascemos, o homem já nasceu com a essência do pecado, que já vem desde a criação de toda a humanidade. Você vê, por exemplo, uma criança, um garotinho com alguns anos de vida, 2 anos, 3 aninhos, ele é inocente, a gente sabe que ele é inocente, mas ele já começa muitas vezes a aparecer nele alguns costumes que a gente já entende que aquilo ali já faz parte da essência de Adão. Por exemplo, uma criança, quando ela faz alguma coisa e ela tem outra criança perto dela, quando a mãe vem e dá uma bronca, quem fez isso aqui? Muitas vezes ela tenta jogar a culpa na outra pessoa.
ela não assume aquilo que ela fez. Claro, a gente entende, é uma criança, não é inocente, mas aquilo dela tentar jogar a culpa para uma outra criança que está com ela, já está, é uma coisa que já mostra o pecado que já está impregnado na essência do ser humano, e que em um momento da vida ele vai surgir. Então, por isso que quando esse pecado começa a surgir, precisamos estar revestidos com as armaduras de Deus, precisamos estar cobertos com o sangue de Jesus, precisamos já ter Jesus no nosso coração, para que essa essência do pecado não se manifeste de uma forma muito mais violenta. Por que acontece, por exemplo, vamos dizer assim, eu não estou aqui de forma nenhuma justificando o pecado de ninguém, mas, por exemplo, você vê uma pessoa que é criada dentro da igreja, uma criança que é criada dentro da igreja, junto com uma criança que é criada de qualquer maneira, olha a diferença das duas e você vai ver. Você vai ver que a criança que é criada na igreja, desde que ela tenha sido criada de maneira correta, que os pais a eduquem como a palavra de Deus nos ensina, essa criança vai ser uma criança diferente de outra que os pais educam de qualquer maneira. Muitas vezes os pais, eles dão educação para os seus filhos de acordo com aquilo que eles receberam. Muitas vezes não, na maioria das vezes. E a criança que é criada dentro da igreja, os pais que receberam uma educação cristã, ela vai criar seu filho, sua filha daquela maneira, é uma forma diferente daquela criança crescer e aprender aquilo que é necessário. E aí, voltando aqui para esses dois homens, nós vemos que a questão da humildade ela é muito importante. Um desses homens, que é aquele fariseu, ele se considerava alguém acima de todas as coisas. Hoje, nas nossas igrejas, nós temos infelizmente pessoas assim. Nós temos pessoas dentro das nossas igrejas que acham que não tem ninguém ali dentro mais espiritual do que ela. Nós temos gente das nossas igrejas, eu não estou falando da igreja que eu congrego, que eu dirijo, que eu sou pastor, mas eu estou dizendo dentro da igreja brasileira, dentro da igreja mundial, dentro da igreja em qualquer estado, qualquer cidade, existem pessoas assim. Existem pessoas que elas não aprenderam, sabe, o que é ser humilde. Então elas acham por exemplo, tem uma frase que nós falamos, e ela é uma frase muito correta, que diz assim: quer conhecer uma pessoa? Dê-lhe poder e dinheiro. Pronto. Se você der poder e dinheiro na mão de uma pessoa, você vai saber se aquela pessoa é uma pessoa do bem ou não. Se ela for uma pessoa do bem, aquele dinheiro, aquele poder não vai fazer efeito na vida dela. Ela pode sim fazer uso daquilo ali da forma correta. Uma pessoa que, vamos dizer assim, vamos tirar do âmbito da igreja, vamos trazer para o âmbito profissional. O cidadão trabalha numa empresa e ele tem uma função de profissional numa determinada área, mas ele não é líder de nada. E de repente um dia alguém fala: poxa, esse cara bem que podia ser colocado aqui para liderar uma equipe. Até enquanto você coloca aquela pessoa para liderar aquela equipe, ele é um cara que trabalha direitinho, que ele faz o trabalho dele com dignidade, com justiça, ele trata todo mundo bem, ele é um cara que faz as coisas tudo com dedicação. Você deu poder para ele de se tornar líder, pagou um salário melhor para aquele cara, pronto, você transformou, você perdeu aquela pessoa. Há casos assim, eu cheguei a presenciar coisas assim. Teve pessoas que eu mesmo, particularmente, eu tive que sentar com essas pessoas em particular, falei: até onde você vai desse jeito? Pessoas que não foi que foi dado o poder, ele achava que ele tinha aquele poder. E é pior ainda essas pessoas. Teve pessoas que eu tive que sentar com ele, e não vou dizer ameaçar, mas eu dizer para ele: se você continuar agindo desse jeito, eu vou dispensar você, porque eu não quero ter alguém aqui que vai me causar esse tipo de transtorno. E eram pessoas que eu tinha colocado, então eu me sentia no dever de tratar com aquela pessoa, e a pessoa aprendeu, depois ela compreendeu que ela estava indo de forma errada e mudou. Mas tem casos que as pessoas não mudam. Eu já vi casos, por exemplo, em empresa que eu trabalhei, que a empresa dispensou um determinado funcionário porque o cara não se enquadrava. Até enquanto ele não era líder de nada, ele era um excelente profissional. Quando ele passou a ser líder, acabou a pessoa. Então é muito importante que a gente entenda isso aí, é você conhecer a pessoa quando você dá alguma coisa na mão dela diferente. Então, que nem, por exemplo, esses homens publicanos, por exemplo, que a Bíblia fala aqui. Os publicanos, eles foram chamados pelos romanos, eram judeus que foram convocados, vamos dizer assim, foram recrutados pelos romanos para serem cobradores de impostos, para serem serviçais dos romanos.
E aí, conclusão, com aquilo que eles receberam, muitos deles se tornaram corruptos. E naturalmente eram pessoas que não perdoavam o seu irmão de forma nenhuma. Quando a pessoa tinha lá uma dívida, ele cobrava até o último fio de cabelo, se fosse preciso. E a gente sabe que, poxa, não que você vá deixar a pessoa de pagar, mas que cobre o justo, né? E naturalmente esses homens, eles eram considerados corruptos. Eles eram homens que cobravam impostos além, roubavam, inclusive, deviam roubar até a própria Roma. Então o que acontece com esses homens? Esses homens, eles precisavam de conserto. E nesse momento nós vemos um deles que estava sentindo que esse conserto precisava acontecer na vida dele. Ele foi diante do Senhor no templo em oração, e ele colocou diante de Deus a sua angústia. Ele não teve em momento algum daquele momento da oração, a gente percebe que pela oração e pela forma que Jesus fala, em momento algum ele trouxe culpa para alguém por causa do que ele vivia. Em momento algum ele tentou arrumar desculpa para os seus pecados, para as suas mazelas, diferente do outro, do publicano. O publicano se considerava um homem acima de qualquer coisa, o fariseu, conhecedor da palavra, um homem, um povo, um grupo, uma seita, vamos dizer assim, que era ligada diretamente ao Velho Testamento, à Torá, e eles preservavam as determinações da lei, eles cobravam as pessoas por causa da lei. Jesus era um deles que era cobrado toda vez. A questão da mulher mesmo, que foi pega em flagrante adultério, quando levaram para Jesus, falou assim, a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejado. E foi onde Jesus naturalmente viu a arrogância daqueles homens e usou uma frase que deixou todo mundo com as calças na mão, como a gente costuma dizer numa situação, quando a pessoa se dá mal numa situação dessa. Falou para eles, olha, então quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Assim eram tratadas as pessoas antes daquela frase de Jesus. Eles naturalmente iam levar para alguém e apedrejar aquela moça. Aquele que estava ali dentro do templo, aquele fariseu que estava ali, estava se apresentando diante do Senhor e dizendo para Deus mais ou menos o seguinte: Senhor, eu estou quase igual ao Senhor, eu estou quase igual ao Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ele não via nele nenhum tipo de coisa errada, mas eram apenas sepulcros caiados, como o próprio Jesus falou, que dentro, por fora, podiam ser até pintadinhos, bonitinhos, mas por dentro era só podridão. Então, queridos, a minha meditação no dia de hoje para nós é justamente sobre isso: humildade. Vamos nos manter em humildade diante dos nossos familiares, diante dos nossos patrões, aonde nós trabalhamos, diante da sociedade e diante da igreja. Eu aqui, como pastor dessa igreja, eu sempre repeti uma frase para os meus irmãos aqui, sempre que eu estou pregando, quando calha de eu falar alguma coisa nesse sentido, eu sempre falo para eles: eu sou apenas o pastor dessa igreja, mas o fato de eu ser o pastor dessa igreja não me torna melhor do que ninguém. Por quê? Apenas Deus me deu uma responsabilidade diferente. Não é diferente, por exemplo, daquela responsabilidade que muitas vezes no mundo lá fora existe uma briga, existe um mal-estar muito grande por parte de algumas mulheres, porque elas acham que a Bíblia, por ter colocado o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora, a Bíblia trouxe algum tipo de humilhação para a mulher. As feministas costumam falar isso. Elas se revoltaram, são revoltadas contra a palavra de Deus justamente por causa disso, porque elas acham que elas podem ser, mas ninguém falou que a mulher é inferior ao homem. A Bíblia não fala isso, tanto que quando a Bíblia fala que a mulher foi tirada do homem, ela foi tirada da costela, ou seja, foi tirada do lado, não foi tirada dos pés e nem da cabeça, para que ela não seja superior e nem inferior aos homens, mas que elas estejam em igual nível. A única diferença é que as atribuições da mulher são uma e as atribuições do homem são outras. Isso não os torna um maior do que o outro ou um menor do que o outro. Assim é também dentro da igreja. O fato de eu ser um pastor não me faz maior do que qualquer um dos membros aqui dentro, e nem me faz menor também. Eu, por exemplo, eu entendo que eu tenho pastores acima da minha vida,
que são pastores aos quais eu sou obediente, mas nem isso os torna maior. Nós somos iguais, apenas ele tem uma responsabilidade diferente da minha. Enquanto, por exemplo, eu dirijo uma pequena igreja, tem pastores que são líderes de setores, que eles dirigem a igreja onde eles estão colocados, e dirigem pastores de todas as outras igrejas do seu setor. Dirigem, como eu digo, eles orientam. Então eles têm uma responsabilidade diferente, porque se o pastor presidente quiser saber a respeito de uma das igrejas, ele não vai lá falar com o pastor, ele chama o setorial. Então essa é a responsabilidade que nós temos. As nossas responsabilidades nos tornam, muitas vezes nos colocam numa posição em que você tem até a aparência de ser maior, mas é só aparência, não é maior que ninguém. Você está no mesmo nível. Aqui dentro nós temos jovens que estão começando, nós temos jovens que já estão com a gente há muito tempo, e para mim são todos iguais. Eu trato todos com o mesmo respeito, eu trato todos com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Isso não muda. A humildade da pessoa não é comparada a cargo. A humildade da pessoa, não é comparada não. A humildade da pessoa, ela não é determinada pelo cargo, ela não é determinada pela posição social, ela não é determinada pela posição financeira, ela não é determinada pela beleza física, nada. A humildade de uma pessoa é determinada pelas suas ações, a forma como ela trata as pessoas, a forma como ela recebe, como ela trata, a educação que ela tem. Tudo isso envolve a questão humildade. E humildade, como está no título da própria mensagem, é uma marca que nós não podemos deixar de ter. Essa marca tem que estar impregnada no povo de Deus, humildade. Lembre-se disso. Tem algumas marcas que a gente sempre fala que precisa estar no meio do nosso povo. Tem uma marca que ela é coletiva. Outro dia eu fiz um vídeo sobre ela, que é a união, a unidade. É uma marca que tem que estar na nossa igreja. Essa é uma marca coletiva, porque ninguém consegue ser unânime sozinho. Unidade tem que ser um grupo. Agora, humildade é uma marca individual. É uma marca que cada um de nós temos que cultivar na nossa vida. Amanhã, a pessoa, vamos falar então no caso do povo que está vivendo diante da presença do Senhor, o povo de Deus. Hoje o pastor está numa igreja, por exemplo, eu estou numa igreja que é pequena. Nós temos um número pequeno de membros. De repente, amanhã, Deus me leva para um lugar maior, uma igreja com 2, 3, 4 vezes mais do que eu tenho aqui, uma igreja que financeiramente consegue fazer as coisas com uma facilidade maior do que o que eu tenho aqui. Pronto, acabou o pastor Milton. O pastor Milton virou soberbo agora, porque ele acha que porque ele está numa igreja melhor, uma igreja que tem finanças melhores, mais bem localizada, com mais membros, agora ele virou o cara. Não, isso não existe. Primeiramente, quem tem que ser exaltado na igreja é o Senhor, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o líder, não é o membro. Quando nós vamos à igreja, querido, nós temos que ter essa consciência. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, e outro dia eu estava ouvindo uma pregação e veio firmar novamente isso no meu coração. Eu não saio da minha casa para ir a um culto. Eu saio da minha casa para prestar um culto. Então eu tenho que sair da minha casa com o firme propósito de adorar ao Senhor, de prestar um culto ao Senhor. Eu não vou, por exemplo, eu não sou músico, mas vamos supor que eu fosse. Eu não saio da minha casa para fazer uma exibição daquilo que eu sei tocar ou sei cantar. Eu saio da minha casa para adorar ao Senhor através da música que Ele me capacitou para ter, através da minha voz que Ele me capacitou para cantar. Então eu vou para a igreja e eu não tenho que ir também em busca somente de alguma coisa, mas eu tenho que levar algo que está em mim para adorar o Senhor. Então, tudo isso faz parte daquilo que nós estamos falando nessa mensagem, que é humildade. Lembre-se disso. A pessoa que é humilde, Deus exalta. O soberbo, o Senhor, Ele vai cortar. Então pensa nisso daí, que é uma situação muito importante para nós. Eu quero nesse momento
que você feche os seus olhos, nós vamos orar, em seguida estaremos fazendo as últimas considerações. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por mais um dia, Senhor. Obrigado por esta ministração da tua palavra, que mais uma vez o Senhor me concede. Que aqueles que estão do outro lado desta tela me assistindo, que eles possam, Senhor, meditar, refletir sobre aquilo que foi ministrado, sobre a humildade. Humildade não é aquilo que nós encontramos em qualquer lugar na prateleira para comprar. Humildade é uma atitude do nosso coração. Que nós possamos verdadeiramente ser humildes, não apenas mostrar uma humildade exterior, mas que isso venha de dentro de cada um de nós. Que sejamos instrumentos para fazer a tua vontade, que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e nunca falte sobre nós o óleo do teu Espírito. Obrigado, meu Deus, que a paz do Senhor reine sobre nós, que tudo seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Obrigado pela tua paciência até aqui. Não esquece, deixe seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, vai nos ajudar muito. Um forte abraço, grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.